De volta aqui com o nosso treinamento de prompt. Se você já assistiu algum outro treinamento aqui no Alura, você deve ter notado que os nossos instrutores têm preferência por sistemas operacionais baseados em Unix, como o Ubuntu ou o macOS. E isso se deve numa preferência geral, né? Se reflete numa preferência geral dos desenvolvedores. Porque o Windows no passado, ele tinha um terminal, o prompt de comando comum que vem nele, bem ruim, né? E ele também não tem um gerenciador de pacotes nativo, pelo menos não tinha. E isso acaba implicando problematicamente para a gente que é desenvolvedor, já que a gente depende muito de ferramentas que funcionam na linha de comando. Então é bom a gente ter um terminal potente. Só que isso tudo, né, como eu falei, é coisa do passado. Você viu nesse treinamento que a gente tem acesso ao CMD, que é um terminal muito poderoso, que bate de igual para igual com o terminal do Linux. E a gente também tem o Chocolatey, que é o nosso gerenciador de pacotes para o Windows, que instala qualquer programa ou ferramenta de trabalho assim, muito rápido. Então, o Windows ficou tão eficaz quanto um Linux para você poder trabalhar. Só que ainda falta alguns você ter essa equivalência, né? Porque no Windows tem certos comandos que não tem no Linux e vice-versa. E nesse capítulo a gente vai aprender a instalar esses comandos de Linux no Windows, para a gente não sentir nenhuma diferença quando a gente mudar de ambiente, e também ver o que cada um tem de equivalente no outro, né? O que o comando do Windows faz no Linux e qual é o seu equivalente em contraparte. Bom, e para a gente ter acesso aos comandos de Linux no Windows, a gente tem que instalar a versão completa do CMD. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente acessou o site do CMD, eu pedi para você descer aqui embaixo e baixar a versão mini dele. E quando a gente instala a versão mini, ele só vem realmente o prompt de comando CMD. Só que a versão full, ele vem, além de vir com o Git, ele também vem com os comandos de Linux que funcionam no Windows. Então você pode executar comandos de Linux dentro do Windows. E é isso que a gente vai fazer, só que a gente não vai baixar por aqui, né? Agora a gente tem acesso ao Chocolatey, a gente pode muito bem vir com o nosso CMD, executar ele em modo de administrador e usar o Chocolatey com o choco-install para instalar o CMD versão full. O comando é choco-install CMD, ele vai instalar para a gente a versão full e a gente pode usar agora aqui, vamos reabrir aqui só o CMD para a gente poder chamar dentro do prompt o CMD. E esse CMD que ele vai abrir para a gente, esse daqui, ele é a versão full, é a que funciona com os comandos de Linux. E agora vamos botar aqui um prompt do lado do outro para a gente poder fazer essa comparação. Aqui vai ficar o nosso prompt de comando. E aqui vai ficar o nosso CMD, que funciona os comandos de Linux. Para a gente saber fazer essa equivalência, né, de comando de Windows e Linux. Está aqui mais ou menos distribuído igual para cada um. E acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, que você talvez encontre em outros treinamentos, ou quando qualquer pessoa que referencia Linux, é a pasta Home. Essa aqui, né, como eu já comentei com vocês no primeiro vídeo, é a pasta Home no Windows. A pasta Home no Linux, ela é referenciada pelo til. No Linux, se você der cd til, você acessa a pasta Home. Aqui não funciona porque eu estou no Windows. Mas toda vez que você vê alguém falando de til no Linux, significa pasta Home. E um outro detalhe também é que no Windows é o contrabarra, tá vendo essa barra aqui para a esquerda? É o que indica que é o nosso separador de diretórios. No Linux é a barra para o outro lado, é a barra normal. Fora essas duas coisas que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, agora todos os comandos que eu vou falar podem ter seus equivalentes, né? Tanto no Linux como no Windows. E o primeiro que a gente pode dar uma olhada, por exemplo, é o comando dir. O comando dir, como a gente viu, lista os nossos diretórios e arquivos. E o seu equivalente no mundo Linux é o ls. ls, que eu acredito que deva vir de list, também lista aqui os documentos não, os arquivos e os diretórios. E o comando para você ver arquivos invisíveis no Linux é o ls-l. Essa flag fala, me mostre todos os arquivos. E organize nesse modo aqui, ó, que é mais parecido, né, com o modo do Windows. Então ele também aqui exibe, por exemplo, esse .note reply, esse .oracle.jre, que são arquivos ocultos. Um outro comando que a gente pode ver é o cls, que não sei se aqui na verdade é do mundo Windows, né, que limpa a tela. No mundo Linux a gente também tem, vou só sujar aqui a tela um pouco, a gente tem o clear, mas também funciona o cls. O próximo comando, que a gente também usou bastante, né, nesse treinamento, é o comando copy. Então, por exemplo, se eu for na minha pasta códigos, eu dou um cd, que isso é igual para os dois. Vou dar um cd aqui também para a minha pasta códigos, agora aqui no meu prompt. E vou dar um copy. No Windows a gente daria um copy. Por exemplo, aqui eu tenho o meu hello.c. Vamos mover ele para a minha pasta .ponto. Vou voltar para lá e vou exibir para vocês aqui.
tá aqui o meu hello.c, aqui, hello.c. E no Linux, como é que é o copy no Linux? Ele é o cp. cp, também o que eu quero copiar, hello.c. Agora eu vou mover ele, por exemplo, para minha pasta, deixa eu ver que pastas eu tenho aqui com o meu ls. Tem a pasta Python, a pasta Java. Por exemplo, eu posso, até vou mostrar aqui como é que eu crio uma pasta. Nos dois, se você lembrar, é o mkdir. Então eu posso dar o mkdir C, tanto no Linux quanto no Windows. Vou voltar aqui minha pasta código. Vou dar um mkdir C. Porque eu já criei aqui com o meu outro terminal, né? Então, aqui eu posso dar um cp hello.c para minha pasta C. Você vê que ele criou a pasta com um mkdir, e se a gente entra na pasta C, ele também moveu. E falando em mover, né, no caso ele copiou, a gente tem o comando move. O comando move, ele é o nosso equivalente do mundo Windows para o mv do mundo Linux. Você repara que no Windows é copy, no Linux é cp. No Windows é move, no Linux é mv. É bem parecido, né? É como se fossem pequenas abreviações. Então aqui, por exemplo, eu vou entrar na minha pasta... Vamos mover o hello mesmo. Vamos mover o hello para a pasta Java, mesmo que não tenha nada a ver, só pelo exemplo. A gente entra aqui, usou o ls, entra na minha pasta Java. Está aqui agora o nosso hello.c. Ele é o equivalente do move no mundo Windows. Faltou falar aqui de um comandinho básico, né, que é o del. No del é o nosso comando que deleta no mundo Windows. Então, se a gente entrar aqui na pasta C, a gente lista aqui com o dir. Se a gente quiser dar um del hello.c, deletamos aqui, ó, o nosso... Não sobrou nada. E o equivalente disso no mundo Linux é o rm. Né? Esse que é um dos poucos que é diferente, né? Se a gente der um rm, vou só criar uma cópia aqui desse nosso amigo hello.c. Para ponto. E vamos dar um rm nele, hello.c. Se a gente listar, a gente viu que ele sumiu também. E agora ele está aqui na nossa pasta. Vamos voltar aqui para ficar com as pastas iguais. O próximo comando também, que eu já falei, como a gente já viu, tanto no mundo Linux quanto no mundo Windows que são iguais, é o rmdir, que é o contrário do mkdir, né? Esse aqui é o para remover diretórios. E agora vamos faltando aqui, acho que ficou faltando o nosso comando type, né? Se você lembrar, se a gente desse type hello.c no mundo Windows, ele mostra aqui o conteúdo do nosso arquivo hello.c, que aqui tem o Hello World que saiu um pouco bagunçado por causa do TF8 aqui, eu acho. Mas o equivalente do comando type é o comando cat, que mostra o conteúdo do arquivo. Esse aqui do mundo Linux, o cat, você vê que aqui no Linux ele não bagunçou as aspas, né? Ele não bagunçou as aspas aqui pra gente. Mas o equivalente é essa entre type e cat. E você viu que é basicamente a mesma coisa, né? Não tem tantas diferenças assim entre o mundo Linux e o mundo Windows. É só às vezes um comando que troca um pouquinho de nome e tal, mas é sempre um nome bem intuitivo, né? cp vira copy, rm vira del, move vira mv. Basicamente são bem simples as diferenças, né, entre os dois mundos. Agora que a gente já sabe essas pequenas diferenças entre os comandos do Linux e os comandos do Windows, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu minimizar o prompt de comando. Vamos dar uma focada aqui no cmdir, que a gente vai aprender duas ferramentas exclusivas do mundo Linux que são úteis para a gente como desenvolvedor. A primeira delas, voltando aqui para a minha home, é o comando grep. O comando grep, se escreve assim, ele pega o conteúdo de texto que você passa para ele e procura pelo que você indicar. Por exemplo, se eu desse grep documentos e passasse um texto para ele, ele ia procurar por doc, grep pelo texto doc dentro desse documento, desse texto que eu passar para ele. Só que como é que eu passo um texto para ele? Por exemplo, eu vou passar aqui para ele o conteúdo de ls-al. Você viu que o conteúdo desse comando é tudo isso aqui que ele bota para a gente no terminal. E como é que eu passo um conteúdo de um comando para outro no Linux? Existe o pipe. O pipe, deixa eu dar aqui ls-l, é o que fica em cima do contrabarra, no caso do nosso teclado, né, essa barrinha em pé, e ele serve para ligar dois comandos, né? Ele pega a saída de um comando e coloca em outro comando. Então, se eu dou um pipe entre comandos, eu estou meio como se criando um cano, conectando a saída de um comando com a entrada do outro. Então, se eu dou um pipe para o grep procurando por doc,
você viu que ele mostrou o que tem em doc, que é o Documents e os meus documentos. Ele pegou o conteúdo todo aqui do meu ls-al, mandou para o grep e o grep fez essa busca. O grep faz essa busca no conteúdo do que passam para ele. É bom quando a gente quer filtrar, quer procurar um arquivo, alguma coisa do tipo. E falando em procurar arquivo, entrando aqui na minha pasta código, existe o comando find no Linux também. O comando find, se você bota find ponto, ele lista todos os arquivos e diretórios abaixo da pasta onde você está agora. Então eu dei find ponto aqui, ele mostrou minha pasta C, a minha pasta Java, a minha pasta Python e os meus arquivos, o hello.c, o helloworld.java e o somavetor.python. Então o comando find, quando você usa o pipe para ligar com o comando grep, por exemplo, você consegue fazer uma busca muito interessante de arquivos. Hein? Eu estou procurando aqui dentro da minha pasta atual para baixo, qualquer coisa que tenha Java. Ele acha aqui tanto o meu Java, minha pasta Java, quanto aqui o meu helloworld.java, que estava dentro da pasta Java. Então, qualquer coisa que possui a palavra Java, ele acha pra gente. Assim como se eu passar, por exemplo, hello, ele vai achar o meu hello.c. O comando find é útil para isso, né? Para você fazer essa busca nos seus diretórios por determinados arquivos ou determinadas pastas. E principalmente quando você faz a junção com o grep, né? Que você consegue filtrar melhor. Então é isso, pessoal. Agora que você concluiu o nosso curso de Windows Prompt, é só praticar mais exercícios desse capítulo, mas você viu que o Windows pode ser uma plataforma de desenvolvimento muito poderosa, com chocolateio, CMD, você já sabe mexer no path, já aprendeu os comandos básicos de Linux e os comandos básicos de Windows, os dois agora você pode usar no Windows, então você está preparado para estudar bastante nos nossos outros cursos do Alura e ser um desenvolvedor tão bom quanto você foi no Linux ou quanto você era no Linux, só que agora também no Windows.